Eu vou pegar o documento aqui no portal e mando lá para o grupo pessoal, tá certo? Tá ótimo. Pronto. É, então vamos lá. Na aula passada a gente fez aquela introdução, eu meio que relembrei alguns pontos das sociedades. Hoje eu vou fazer isso, mas colocando o assunto para frente. A aula passada foi mais só relembrar, me apresentar, para quem não conhecia e etc. Mas hoje vamos embora. A gente vai começar hoje, né? Vamos ver as sociedades empresárias especificamente. E aí, eu espero que vocês estejam lembrados, mas eu sei que todo mundo está lembrado de tudo que a gente viu semestre passado, né? Faz pouco tempo. Sobre sociedades. Semestre passado, né, em Empresarial 1, a gente começou a ver sociedade, viu sociedade empresária, desculpa, viu sociedade de forma geral, pegando um bocado de sociedade empresária, mas vendo também sociedade simples. Aí, por que eu frisei tanto sociedade simples? Porque muito dela, né, da sociedade simples, a gente vai utilizar nas outras sociedades, nessas que a gente vai estudar, né, a partir de hoje e tudo mais. E aí pronto, então é sempre bom também ter em mente aquilo que a gente viu sobre a sociedade, no caso, no semestre passado. E aproveitando que eu estou falando das sociedades, quais são as sociedades que a gente vai ver esse semestre, né? Que tanto mistério é esse? Eu já falei foi muito delas para vocês semestre passado. Falei assim, eu falei o nome delas. Mas agora, de fato, a gente vai destrinchar elas. São elas: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade em comandita por ações e sociedade anônima. Vou recapitular. Sociedade em nome coletivo, em comandita simples, sociedade limitada, sociedade em comandita por ações e sociedade anônima. Essas vão ser as sociedades que a gente vai estudar durante o semestre, chamando logo a atenção que hoje a gente já vai matar duas, que vai ser a sociedade em nome coletivo e em comandita simples. Hoje a gente já pega essas duas. Aí depois a gente passa um pouquinho mais tempo com a limitada e etc. Já que eu estou falando delas, eu vou fazer, vamos dizer assim, eu vou puxar uma informação que a gente viu no semestre passado e aí vou aplicar para cá. No semestre passado a gente trabalhou as classificações das sociedades e a gente viu um monte de classificação e tal. Quanto à constituição da sociedade, a gente viu dois tipos de sociedade, duas classificações, que é a sociedade contratual e a sociedade institucional. A sociedade contratual é aquela que é formada, né, que é criada através de contrato social. E a institucional é a que é criada através de um estatuto, né? Hoje, a gente vai começar vendo sociedades contratuais. E que sociedades são essas? Então, as sociedades contratuais são as sociedades em nome coletivo, comandita simples e a sociedade limitada. Essas três são sociedades contratuais. Hoje eu já falei, né, que a gente vai ver sociedade em nome coletivo e comandita simples. Consequentemente, essas duas são contratuais. As sociedades institucionais vai ver depois, né? Que vai ser a sociedade anônima, bem dizer. Porque a sociedade em comandita por ações está incluída lá, é a mesma lei. Então, a gente estudando uma, a gente estuda a outra automaticamente. Então, hoje a gente vai focar nas sociedades contratuais, especificamente nessas duas que eu mencionei. E nas sociedades contratuais, a gente tem, logicamente, algumas características. Se eu estou estou relembrando um pouquinho o que a gente viu nesse mês passado. Tem algumas características, que é, lógico, o contrato social, né, que tem aí cláusulas obrigatórias e cláusulas facultativas. As cláusulas obrigatórias são essenciais, como o nome já está dizendo, né, elas têm que estar presentes aí no contrato social. Estão lá no artigo 997 do Código Civil e a gente trabalhou essas cláusulas uma por uma. Que cláusulas são essas? Por exemplo,
o nome da sociedade, o nome dos sócios, qualificação tanto da sociedade quanto dos sócios, a participação dos sócios, a forma de integralização que os sócios vão fazer, né, e o prazo que eles vão usar, o objeto social, capital social, tudo isso vai ter que estar lá presente no contrato social, né? E essas cláusulas que incluem essas informações são as cláusulas essenciais, são as cláusulas obrigatórias lá do contrato social. Já entrego, então, que tanto a sociedade em nome coletivo quanto a sociedade em comandita simples tem que ter essas cláusulas todas em seu contrato social. E aí vamos começar falando sobre sociedade em nome coletivo. Na sociedade em nome coletivo, existe aí, na verdade eu estou pulando aqui um detalhe, mas eu vou falar isso durante, então ninguém vai perder nada. Eu não quero perder o ritmo, entendeu? Para não ter que ficar pausando o tempo todo. Mas de todo jeito, sociedades em nome coletivo, elas têm como uma das características delas é que todos os sócios têm responsabilidade ilimitada. Isso aí é uma característica da sociedade em nome coletivo, né? Que todos os sócios têm responsabilidade ilimitada. Aqui fazer um parênteses para dar uma revisada. Semestre passado a gente classificou as sociedades e viu que tem sociedade limitada, sociedade ilimitada e sociedade mista. Isso com relação à responsabilidade dos sócios. Logicamente, a sociedade com responsabilidade ilimitada, o sócio, obviamente, tem responsabilidade limitada. Limitada aqui ao capital social, às suas cotas e efetivamente ao capital social. E na sociedade ilimitada, então, o sócio não tem não tem limite de responsabilidade. Imagina que a sociedade está devendo muito dinheiro, mais do que ela tem. Aí o credor vai cobrar primeiro da sociedade, aquela coisa, a responsabilidade dos sócios é sempre subsidiária. Aí reviso isso aqui, porque o sócio vai poder sim ser cobrado quando ele tem responsabilidade ilimitada. Mas só depois da sociedade ser cobrada e não pagar, né, obviamente. Então, cobra da sociedade, a sociedade paga não, dá tudo, mas não cobra a dívida. E aí o credor vai poder sim cobrar dos sócios. Isso aí é a responsabilidade ilimitada dos sócios. E todos os sócios da sociedade em nome coletivo têm responsabilidade ilimitada. Já que os sócios têm responsabilidade ilimitada, surgem aí algumas consequências com relação à própria sociedade em si e aos sócios também. A lei determina que só o sócio com responsabilidade ilimitada, pode ser administrador da sociedade. Obviamente, então, a gente já pode dizer que na sociedade no coletivo todos os sócios têm responsabilidade ilimitada, consequentemente todos podem ser administradores da sociedade, entendeu? Para a sociedade em nome coletivo, e comandita simples também, mas vamos falar de uma de cada vez, somente o sócio com responsabilidade ilimitada pode ser nomeado administrador da sociedade. E então todos os sócios aí podem ser nomeados administradores. Aí abri um parênteses. Para a sociedade em nome coletivo e para a sociedade em comandita simples, só pode ser administrador um sócio. Você não pode pegar um não sócio para ser administrador. Por que é que eu friso isso? Porque para Eireli e para a sociedade limitada, você pode nomear um não sócio para ser administrador. Então, isso aí já difere da sociedade limitada, que a gente vai ver a aula que vem, para essas sociedades que a gente está vendo hoje. Aqui, só sócio pode ser administrador. Aí, voltando. Então, todos os sócios podem ser administradores porque eles têm responsabilidade ilimitada. Beleza. Eu agora realmente eu não me lembro exatamente, mas de todo jeito vem a informação. Eu pergunto a vocês. Pode o menor
né? Um incapaz, melhor assim, ser sócio de uma sociedade? Interrogação. Aí eu mesmo respondo. Aí eu digo que sim, pode sim. A lei permite, no entanto, existem duas condições para que esse incapaz ele se torne sócio de uma sociedade. Primeiro, na verdade, eu posso dizer três condições, né? Essa daqui é bem óbvia, ele tem que estar assistido ou representado, dependendo aí da incapacidade. Pronto. A segunda é, o capital social tem que estar todo integralizado. Então, todo mundo tem que já ter integralizado o capital social. E a outra é que ele não exerça cargo de administrador, nenhum cargo de administração. Tá aí. Então, acontecendo isso, o incapaz, o menor também, né, pode ser sócio de uma sociedade. Beleza. Aí agora vamos voltar para a sociedade em nome coletivo. E na sociedade em nome coletivo, pode um menor ou incapaz ser sócio dessa sociedade? E aqui eu tenho que dizer que não. Por quê? Porque nessa sociedade, todo mundo tem responsabilidade ilimitada e todo mundo pode ser administrador. Então, já exclui aí o menor e o vamos dizer assim, como é que eu estava falando? Incapaz para ser sócio dessa sociedade. Professor, Aí, posso, sei lá, só para tirar a dúvida, pois para não. eu entender. Em sociedade em nome coletivo, todos os sócios podem ser administradores, é isso? Certo. Aí, quando o senhor diz que o menor ele pode ser sócio em três condições, é somente Limitada. em limitada, ok. É que eu me perdi um pouquinho, Não é desculpe. nada. Limitada e Eireli, né? Eireli é aquela história, mas porque Eireli e limitada estão quase um em carne. Mas é isso. Aí deixa eu frisar só para vocês entenderem o porquê disso, porquê dessa proibição do menor ser sócio, não poder ser sócio, né, de uma sociedade em nome coletivo. Eu expliquei que ele tem, nessa sociedade, todo mundo tem responsabilidade ilimitada. E a lei, ela quer proteger o menor, né? É uma função dela também proteger aqueles menos favorecidos e menos favorecidos que eu digo em termos de, quero dizer consciência, que aí é outra história, mas em termos de capacidade, melhor falando. Então, a lei não quer deixar o menor respondendo por obrigações da sociedade. Por isso, e aí foi boa a pergunta de Paola, por isso que o menor ele pode ser sócio, mas de uma sociedade limitada. Porque ele pode entrar na sociedade e ter sua responsabilidade já limitada, né? Ele já ser impedido aí de responder por obrigações da sociedade. Impedido que eu diga porque ele já contribuiu e aí ele não vai responder além do que ele contribuiu. Por isso que também tem aquela outra exigência do capital social estar todo integralizado. Ou seja, todo mundo já tem que contribuir com tudo. Porque aí também não precisa atacar o patrimônio do menor e dos outros sócios, porque o capital social já está todo lá. Aí, fazendo agora o comparativo. Aqui não. Aqui na sociedade em nome coletivo, todo mundo tem responsabilidade ilimitada, ou seja, o patrimônio de todo mundo pode ser cobrado em caso de dívida, né, que a sociedade não consiga pagar e etc e tal. Então aí já impede de o menor ser sócio dessa sociedade. Aproveitando esse raciocínio, a lei também estabelece, mas isso vale para todas as sociedades, que sociedades contratuais que a gente está tratando agora. A lei impede que uma pessoa jurídica seja administradora dessas sociedades. Só pode ser administrador dessas sociedades uma pessoa física. Então, eu disse que todos os sócios da sociedade em nome coletivo podem ser administradores. Com essa afirmação, eu também estou dizendo que nenhum sócio da sociedade em nome coletivo pode ser pessoa jurídica. Entenderam? Porque se todo mundo pode ser administrador e só pessoa jurídica, só pessoa física é que pode ser administrador, automaticamente
a pessoa jurídica não pode ser sócia desse tipo de sociedade. Agora eu vou dar um parênteses bem maior. Porque eu estou falando tanta característica e estou falando alguns impedimentos e não sei o quê. Só o fato de todo mundo ter responsabilidade ilimitada, vocês podem estar pensando, oxe, quem é doido de participar de uma sociedade dessa e não sei o quê. Aí vocês não estão longe, não. Por quê? Porque a sociedade é muito antiga. A origem dela, nos primórdios, sei lá, da humanidade. Quando existia caça, pesca, aquela coisa toda. A lógica assim, a origem é mais ou menos assim. Imagina, antigamente tinha uma família que plantava e outra família que caçava. Aí eles faziam negócios entre si. Sendo que é aquela história. Como eram famílias, né, que tratavam, que negociavam, você não ia para a casa da pessoa e dizia, ah, não, eu quero falar com seu pai, ou com seu irmão, ou com seu não sei o quê. Não, todo mundo da família negociava entre si, das duas famílias. E todo mundo podia ser executado. Executado não com, não assim, podia ser executado em termos de dívida com relação a essa sociedade, como eu falei, isso aí é os primórdios da sociedade que existia. Por isso que na sociedade em nome coletivo se diz que com pessoas muito próximas. Os sócios entre si, eles são normalmente pessoas próximas da mesma família, amigos muito próximos, porque tem essa proximidade até mesmo na origem, lá atrás. Entendeu? E, de novo, aí você, já que tem tanta proximidade, você não distingue fulano de cicrano e não sei o quê. Não, todo mundo deve e eu não, só porque eu negociei com ele, aí eu não vou poder cobrar do outro, tá entendendo? Não, aí tem a responsabilidade ilimitada. E, de fato, se vocês estarem perguntando, ah, mas mesmo assim eu não quero uma sociedade dessa, eu não quero participar de uma sociedade dessa. De fato, é muito raro encontrar aí uma sociedade em nome coletivo e até mesmo em comandita simples, que a gente vai ver em seguida, é muito, muito raro. Acho que 90 e tanto, talvez eu 95 e eu ainda estou sendo bondoso. 95% das sociedades que existem no Brasil, elas são limitadas. Então, quando a gente for ver sociedade limitada, aí sim a gente vai ver uma sociedade que é muito presente na sociedade. Voltando para cá, sociedade em nome coletivo. Eu estava frisando aqui umas consequências com relação aos sócios. Eu falei primeiro aqui que o sócio ele não pode ser menor. Então, nenhum sócio pode ser menor na sociedade em nome coletivo. Também nenhum sócio pode ser pessoa jurídica na sociedade em nome coletivo. Então, só maiores capazes e pessoa física. E todos os sócios podem ser administradores. Né? Tá aí umas características que eu falei. Outra característica que se aplica a essa sociedade é com relação ao nome empresarial. Quando a gente viu o nome empresarial também lá atrás, a gente viu que tem duas espécies de nome empresarial. É a firma e a denominação social. A firma é o nome de um dos sócios, ou o nome do sócio. No caso, empresário individual é o nome dele, né? É o nome próprio. No caso de Eireli, é o nome do único sócio. E por aí vai. Então, é o nome civil de um dos sócios ou de todos os sócios, por aí vai também. Isso é firma. Denominação social, aí é uma expressão qualquer que a gente inventa. Sei lá, Bradesco. Bradesco não quer dizer nada, mas é um nome. E é o nome social. E por aí vai. Na sociedade em nome coletivo, essa sociedade só pode adotar firma. Então, só firma é que pode ser adotada no nome dessa sociedade. E a firma, ela tem que incluir o nome de um sócio que tenha responsabilidade ilimitada. Tá aí. Como todo mundo tem responsabilidade ilimitada na sociedade em nome coletivo, todo mundo pode figurar no nome civil, no nome empresarial lá da sociedade. Você pode indicar um sócio só, pode ser, ele está lá, bota o nome dele,
Ou às vezes você pode indicar todos os sócios, se todo mundo quiser estar lá no nome, também indica fulano, cicrano, beltrano, tá. Ou às vezes vocês podem, sei lá, ver isso em outras circunstâncias, não para a sociedade nome coletivo, mas para outras sociedades. Você bota, sei lá, João Alberto da Silva e outros. Esse e outros indica que tem outros sócios que também têm responsabilidade ilimitada. Entendeu? Para em vez de colocar o nome de todos os sócios, que podem ser muitos, aí bota e outros. Aí. Ou então, e companhia. Companhia está dizendo que tem mais de um sócio. Companhia pode ser que CIA também. Beleza. Isso tudo é firma. Agora tem que ser firma, tem que ser o nome civil do sócio ou dos sócios. Aquele que figurar na sociedade, no nome, na firma, né? Ele responde ilimitadamente. Aí você deve estar perguntando, meu irmão, tu já falasse, todo mundo responde ilimitadamente. Eu digo, porque eu vou usar essa mesma regra para a sociedade em comandita simples, que aí tem 2 tipos de sócio. Aguarde e confie. Eu estou também repetindo, é bom porque também, de certa forma, vocês internalizam tudinho. Então, o que eu acabei de falar foi o nome ou melhor, o sócio que tiver o nome na firma da sociedade, ele responde ilimitadamente. Se tiver algum sócio com responsabilidade diferente, ou melhor, responsabilidade limitada, e de repente ele coloca o nome lá na firma, lascou-se, que vai responder ilimitadamente. Isso a gente vai explorar já já. Então eu falei agora, eu já disse quem não pode ser sócio, falei o tipo de nome social, que é a firma, que vai ter que ser adotada. Já disse que a responsabilidade dos sócios ela é ilimitada, mas aqui eu quero trazer uma observação que a própria lei faz, mas eu quero interpretar ela para vocês, que aí vocês não ficam confusos quando vocês forem ler. Semestre passado, eu disse que a responsabilidade dos sócios ela pode ser determinada até no contrato social. No contrato social, você pode prever assim a responsabilidade dos sócios. Então, beleza, vou levar ele diz que a sociedade, né, os sócios, eles podem determinar que eles. Só o meu. O que está falhando? Vocês estão ouvindo? A conexão. Deu uma travada um pouquinho, mas se puder repetir novamente. Pronto, vou repetir. Se travar, me digam mesmo. Então vou voltar um pouquinho. Eu estava falando, eu falei da firma, vocês pegaram essa parte todinha, né, do nome empresarial, e aí eu comecei a falar da responsabilidade ilimitada dos sócios. Aí eu estava dizendo que, tudo bem, isso aí eu já estou repetindo é muito, mas o artigo 1039, no parágrafo único dele, ele apresenta uma redação que pode confundir vocês. Então vou interpretar ela, vou destrinchar ela para que aí vocês não se confundam. O que é que o artigo 1039, o parágrafo único, ele fala? Vou parafrasear. Ele diz que a sociedade, né, os sócios da sociedade em nome coletivo, eles podem determinar que os sócios venham a ter responsabilidade limitada. Ou seja, os sócios podem limitar a responsabilidade dos sócios. Mas essa determinação não vale para terceiros. E aí, meu irmão? Que doidice é essa, né? O que é que essa lei está dizendo? É limitada, é ilimitada para terceiro? E aí, como é que é? Calma, é simples, mas deixa eu só destrinchar para vocês. Eu falei que
a responsabilidade ilimitada quer dizer, quando a sociedade está devendo mais do que ela tem, você pode atacar os sócios, né? O patrimônio dos sócios. Quando a responsabilidade é limitada, não, aí para. Aí vem a lei de você pode limitar a responsabilidade dos sócios. Vamos supor o seguinte, eu vou fazer uma sociedade aqui, eu e mais dois, quem? Vou pegar aqui, eu, Érica e Paola, tá todo mundo aqui. Então nós três, a gente vai formar uma sociedade de nome coletivo. Aí a gente inicialmente responde ilimitadamente, mas a gente chega junto na reunião e diz: rapaz, vamos limitar essa responsabilidade da gente. Então, quem é a dona do dinheiro? Paola, Érica? Eu não. A minha responsabilidade é 10%, já começa assim. Érica vai ter quanto? 40% e Paola 55%. Pronto. A gente estabeleceu essa divisão de responsabilidade. Eu 10, Érica 45, Paola 55. Aí é aquela história. A sociedade está devendo e ela vai ser cobrada. O credor cobra da sociedade, a sociedade dá tudo, acabou a sociedade, dá tudo, mas ainda tem dívida para pagar. Aí o credor pega, aí vamos dizer, vai me acionar, eu, César. Ele diz, olha, eu quero R$1 milhão, que é o que está faltando para vocês me pagarem. Aí eu digo, você não pode cobrar de mim não, porque eu só vou pagar 10%. Aí a resposta é, não, eu posso cobrar sim de você. Porque essa limitação de responsabilidade não vale para mim, que sou um terceiro, para mim, que eu digo o credor. Só vale entre vocês. Aí eu vou ter que pagar R$1 milhão a ele, ao credor, mas depois eu posso entrar com ação regressiva contra a Paola e Érica para elas me ressarcirem aí do percentual que eu paguei além dos meus 10%. Ou seja, a limitação de responsabilidade vale só entre os sócios. Os terceiros, para eles, os sócios, independente de quanto sejam, eles respondem ilimitadamente. Só entre a sociedade, entre os sócios, é que essa alteração de responsabilidade vale. É um pouco daquela noção de um contrato. Um contrato, ele tem força interpartes, né? Só quem foi parte no contrato é que pode exigir como é que chama, o que está nele determinado. Quem realizou essa limitação de responsabilidade fomos nós três, eu, Paola e Érica. O terceiro que está de fora não assinou contrato nenhum, não participou de negociação nenhuma. Então, para ele, a responsabilidade ilimitada continua valendo. É para a gente, internamente, que essa responsabilidade limitada vai valer. Beleza. De novo, isso aí é no artigo 1039, no parágrafo único, mas agora vocês já entendem tudinho. Aí tem aqui dizendo o que eu venho falando desde o semestre passado, o artigo 1040. O artigo 1040 do Código Civil, ele diz o seguinte, que as regras da sociedade simples, elas se aplicam à sociedade, como é que chama? A sociedade em nome coletivo, de forma subsidiária. Ou seja, eu estou com uma dúvida com relação à sociedade em nome coletivo. Aí eu vou lá na parte de sociedade em nome coletivo, no código. Mas eu leio, é uma partezinha bem pequenininha, mas eu leio, lá não fala do que eu quero tirar a dúvida. Então eu vou para onde? Aí agora eu vou para a sociedade simples para sanar essa dúvida. Isso porque as regras da sociedade simples se aplicam de forma subsidiária. Primeiro você vai na específica, para depois você ir na geral. É isso que está falando. Deixa eu abrir aqui, porque a cachorrada começou, gente. Bora. Enfim. A sociedade em nome coletivo é sociedade contratual, como eu venho falando no começo da aula. E
já que essa sociedade contratual tem que estar presentes aí, tem que estar presente no contrato as regras, ou melhor, as cláusulas que estão previstas no artigo 997 lá do Código Civil. Então, as cláusulas obrigatórias. Eu estou repetindo isso porque isso está lá no artigo 1041. Aí, para não deixar em branco nada que eu coloquei aqui no slide mágico, que já mandei para vocês também. Cadê? Já falei isso aqui. Um detalhe. A sociedade em nome coletivo, ela é de pessoa. O que é que eu quero dizer com isso? Aí vamos relembrar. A gente viu na classificação de sociedades, sociedade de pessoa e sociedade de capital. Isso tem a ver com o ingresso de um terceiro para a sociedade. Na sociedade de pessoa, para um terceiro ingressar na sociedade, tem que ter a aprovação dos outros sócios. Na sociedade de capital, não precisa ter aprovação de ninguém. Ele compra as cotas e pronto, ele está dentro da sociedade. A sociedade em nome coletivo ela é de pessoa, ou seja, para um sócio entrar tem que ter a concordância dos outros. Né? Pensem de novo que é uma sociedade de gente muito próxima, como eu falei, mesma família, amigo muito próximo. Então, para um terceiro entrar, né, aí os sócios precisam dizer, ó, esse cara entra ou não entra, não sei o quê. Aí, consequentemente, vai ser uma sociedade de pessoa. Eu ainda mencionei aqui as formas de dissolução da sociedade. Eu não vou ficar repetindo não, porque senão eu vou ficar repetindo em cada sociedade. Mas para as sociedades contratuais, vejam o artigo 1033 do Código Civil, que aí vocês vão ver as hipóteses de dissolução da sociedade. Não tem nada demais, assim, não é nenhum bicho de sete cabeças. É tipo assim, o prazo de validade venceu, porque vocês sabem que a sociedade pode ter sim um prazo de validade determinado lá no contrato social. Então, o prazo de validade venceu, os sócios decidiram extinguir a sociedade por decisão unânime, os sócios decidiram extinguir a sociedade por maioria, ficou incompatível o exercício da sociedade. Esses são medidas que encerram a sociedade. E, obviamente, a gente pode usar todas elas, qualquer uma delas, para a sociedade de nome coletivo. Se a sociedade de nome coletivo for empresária, a gente ainda pode se utilizar da falência para dissolver a sociedade. Aí vocês podem doidar o cabeção agora. Dizer, meu irmão, empresário e não é empresário, não? Aí eu digo, relembre-se mês passado que eu falei que essas sociedades que a gente está vendo, esses tipos de sociedade que a gente está vendo, nome coletivo, comandita simples e limitada, elas podem ser tanto simples quanto empresárias. Óbvio que a gente vai ficar com foco na sociedade empresária. Agora vamos focar na sociedade empresária. Mas a gente não pode esquecer a sociedade simples. E a sociedade de nome coletivo, ela pode ser sim simples. Mas, obviamente, ela pode ser empresária. É mais comum que seja empresária. Beleza. E isso foi sociedade em nome coletivo. Tudo isso eu fiz uma revisão de alguns tópicos. Foi bom porque agora quem vai ver sociedade em comandita simples, que é outra sociedade, aí eu não preciso ficar fazendo tanta revisão. Então vamos lá. Sociedade agora em comandita simples. Esse é o outro tipo de sociedade que a gente vai começar a ver agora. Tentem relembrar também que eu tratei não, mas eu falei dessa sociedade semestre passado, justamente para quando eu chegar agora, vocês já estarem com ela pelo menos o esqueletozinho assim dela na mente e aí eu poder avançar sem vocês ficarem receosos nem nada. Então, sociedade em comandita simples, existem aí dois tipos de sócio. Um sócio comanditado e o outro sócio comanditário. O sócio comanditado tem responsabilidade ilimitada. E o sócio comanditário, ele tem responsabilidade limitada. Essa é o fato de ter dois sócios já é uma das grandes características da sociedade em comandita simples.
a origem da sociedade, só para que vocês tenham em mente aqui uma lógica, né, para a criação dessa sociedade, isso aconteceu, aí tem até uma, vou dizer discussão, mas um debate sobre quando foi criada essa sociedade. Mas presume-se que foi na época das navegações, né, os europeus lá navegando para cá, para as Américas, para as Índias e etc. O que acontecia? Imagina naquela época. Aí você era capitão de navio. Você tinha tripulação, você tinha todo mundo querendo navegar, mas não tinha dinheiro. Aí não tinha dinheiro para bancar um navio, para bancar a viagem, e aí, como é que você ia viajar? Não dava. Aí vinha um nobre, na época, bancava a viagem, e você via, por exemplo, eu, capitão, né? Eu ia lá aqui para as Américas, para o Brasil, trazia ouro, cana-de-açúcar, um monte de coisa, levava para a Europa, e aí eu repartia depois com esse nobre. Eu trabalhava, porque eu ia navegar, eu ia comandar e etc. O nobre, ele contribuía com o dinheiro e, logicamente, ele podia perder, porque de repente o navio naufragava, tinha os piratas, muita coisa podia acontecer, era um risco. Mas, caso eu voltasse, os frutos dessa viagem iam ser repartidos aí entre mim e como é que chama? E o nobre. Aplicando a sociedade em comandita simples, eu, capitão do navio, eu iria ser o sócio comanditado. E o nobre, que vai investir, ia ser o sócio comanditário. Por quê? Aí agora vamos trazer para cá. Porque o sócio comanditado, ele é quem trabalha. Ele tem responsabilidade ilimitada, porque é ele quem está lá administrando a sociedade, trabalhando e etc. O sócio comanditário, a responsabilidade dele é fazer o investimento, ele pagar o dinheiro, mas a responsabilidade dele é ilimitada, desculpa, é ao contrário, é limitada. Uma vez que ele paga, limitou a responsabilidade dele. Eu que trabalho, né, o sócio comanditado trabalha, tem responsabilidade ilimitada. A origem foi aquela das navegações, mas, como eu falei, a lógica ainda existe hoje. E tem esses dois tipos de sócios. Aí agora vamos, já que a gente viu várias características da sociedade do nome coletivo, deixa eu usar algumas características bem parecidas, para não dizer iguais, para essa sociedade em comandita simples. Eu estou falando aqui que nessa sociedade em comandita simples tem um sócio de responsabilidade ilimitada, que nesse caso aqui é o sócio comanditado. Então, para ser administrador da sociedade em comandita simples, é preciso um sócio de responsabilidade ilimitada. Consequentemente, eu estou também afirmando que na sociedade em comandita simples só pode ser administrador da sociedade um sócio comanditado. Beleza. Então, aqui também na sociedade em comandita simples, essa sociedade tem que usar firma como nome empresarial. Então, vai ter que ser o nome civil de um sócio. O sócio que vai figurar na firma, ele tem que ter responsabilidade ilimitada. Consequentemente, eu estou dizendo também que para figurar na firma, eu tenho que ser um sócio comanditado. Então, só os sócios comanditados é que podem figurar lá na firma da sociedade. E só os sócios comanditados é que podem ser administradores da sociedade. Já que os sócios comanditados, eles têm responsabilidade ilimitada, eles não podem ser menor incapazes, e nem pessoa física, pessoa jurídica, ao contrário, pessoa jurídica, por conta da responsabilidade ilimitada e da possibilidade de ser administradores. Isso aí repete a lógica que a gente trabalhou aí na sociedade anterior. Agora tem um detalhe, que nessa sociedade, essa sociedade em comandita simples, ela é mista, porque tem dois tipos de sócios. Um sócio de responsabilidade ilimitada, outro com limitada. Então,
mesmo eu tendo falado isso tudo que eu acabei de falar com relação a nome, a responsabilidade e tudo, imagina agora que um sócio de responsabilidade limitada, ou seja, um sócio comanditário, ele pega e diz, não, eu quero meu nome lá na sociedade, meu nome é que vai figurar na firma. Aí o pessoal e o advogado são vocês, aí você diz, não, mas rapaz, não bota não, é bronca. Aí o cara, não, eu sou brabo e eu quero. Aí vocês pegam e botam. Lascou para ele. Por quê? Porque o sócio comanditário que tenha o nome na firma da sociedade, ele responde como sócio comanditado, ou seja, ele responde ilimitadamente. E aí, a responsabilidade dele vai mudar. Vou usar um outro exemplo semelhante. Eu falei que o sócio comanditado é quem administra, é quem exerce a atividade, etc. Então, lá está o sócio comanditado, administrando e fazendo as coisas. Aí chega um sócio comanditário e diz, ó, tu não sabe fazer nada, deixa eu fazer. E diz, rapaz, não faça não. Aí o cara, não, eu quero fazer. Aí fica fazendo, negocia com como é que chama? Fornecedor, enfim, trabalha fazendo a administração da sociedade. Então, esse sócio comanditário, já que ele agiu como administrador, ele responde como um sócio comanditado, ou seja, vai ter a responsabilidade ilimitada. Essas são duas consequências que acontecem quando um sócio comanditário ele usa o nome dele na firma ou ele age como administrador. Então aí ele vai responder como sócio comanditado. Tá aí. Que mais? Todos os sócios, eu só frisando aí, respondem subsidiariamente. Mesmo o sócio com responsabilidade ilimitada, ele responde sim subsidiariamente com relação à sociedade, né? Quem deve é a sociedade. Então, se ela tá, se a sociedade está devendo, é ela que vai ser cobrada. E só depois é que chega ou não nos sócios, né? O que mais? Eu falei tudo isso aqui. Falei também, eu sou demais. Falei tudo. Com relação a os direitos do sócio comanditário, eu falei assim, mas falei por alto, aí só para não deixar em aberto. O sócio comanditário, ele tem o dever de investir, né? De investir com dinheiro, de participar com dinheiro. Mas e direito? Ele tem direito a alguma coisa? Tem sim. Ele tem direito de participar dos lucros da sociedade, aquela coisa dos lucros e das perdas também, e tem direito de fiscalizar a sociedade. A sociedade, as decisões, participar das decisões e tudo mais. Ele participa através de assembleia, né, votando, aquela coisa toda. Então ele tem sim direitos, obviamente. Ele não só vai investir e pronto, lascou. Não. Ele investe, tem direito de receber e pode fiscalizar a sociedade. Isso é um direito para todos os sócios. Só não pode administrar, porque aí tem consequência. Para dissolver essa sociedade, os motivos são os mesmos que a gente viu na sociedade anterior, que são do artigo 1033. E se a sociedade aqui, em comandita simples, for empresária, também cabe falência. O que é que eu ia falar? Esqueci. Já eu lembro. Vai ver que não é importante. Não, só falo coisa importante. Em 2019, entrou em vigor uma lei no Brasil que mudou o Código Civil aí, especificamente uma lei para sociedade limitada, que a gente vai tratar dela aula que vem, mas falando aí já sobre essa mudança. Eu falei isso mês passado também, mas só para recapitular. Para a sociedade limitada, em 2019, passou a ser possível uma sociedade limitada unipessoal. Unipessoal é que tem um sócio só. Lembrem-se que eu falei disso quando a gente viu a Eireli, que eu disse, agora a Eireli está meio assim, porque na sociedade unipessoal, por exemplo, não tem limite, ou melhor, limite não.
não tem aquela exigência do capital social ser de 100 salários mínimos, pode ser menos. E aí, às vezes você não tem 100 salários mínimos para integralizar logo de cara. E aí você pega e, em vez de pegar um Eireli, de criar um Eireli, você cria uma sociedade unipessoal, que é limitada. Beleza. Um detalhe aqui é o seguinte. O Código Civil, ele trata separadamente, sociedade nome coletivo, pá. Sociedade comunista simples, tá. Sociedade limitada, também, pá. Cada um em seu lugar. O que foi mudado, o que foi acrescentado no Código Civil foi com relação à sociedade limitada. Ou seja, a gente pode deduzir que para a sociedade em comandita simples e sociedade em nome coletivo, ainda é preciso uma pluralidade de sócios. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu faço essa dedução porque essa dedução para mim é bem lógica. Vocês estudaram, acredito, hermenêutica e a parte de interpretação da lei e tudo. Se a lei permite, vamos dizer, dá uma permissão em um tipo específico de sociedade, nesse caso, a gente não pode de uma hora para outra, não, tá todo mundo pode ser aplicado isso. Não, não pode fazer essa generalização. Aí é que tá. Os tribunais vão dizer melhor do que eu, né? Mas para isso a gente vai ter que esperar. Chegar lá no STF, STJ e tudo mais. Até então, eu vou dizer que para a sociedade para a sociedade em nome coletivo e para a sociedade em comandita simples, é preciso ter mais de um sócio. Porque a alteração na lei não foi na parte geral da sociedade, foi especificamente na sociedade limitada. Aí, por que eu estou falando tanto? Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque na sociedade em comandita simples, além da pluralidade de sócios, ainda existe um outro detalhe. Aí agora, deixa eu relembrar com vocês. Eu falei esse mês passado que para as sociedades que precisam da pluralidade de sócio, imagina aqui tem dois sócios, né? Eu acho que foi esse exemplo que eu dei para vocês. Dois sócios. Aí esse sócio aqui viajou e morreu num acidente de carro. Ficou somente esse sócio. E aí, esse só vai poder continuar na sociedade? Aí a resposta é não. A lei dá 180 dias para que esse sócio ache outro sócio, ou extingua a sociedade, ou se transforme em Eireli ou empresário individual, né? E agora até uma sociedade em sociedade limitada unipessoal. Essas são as opções. Mas ele tem 180 dias para regularizar a situação dele. Caso em 180 dias ele não regularize a situação dele, a sociedade vai ser extinta. Essa é a situação com relação à pluralidade de sócios. Mas aqui na sociedade em comandita simples, tem uma outra característica. Vamos dizer que eu tenha 3 sócios. 2 sócios são sócios comanditários. E esse sócio aqui é sócio comanditado. Esse sócio aqui, o comanditado, é quem administra e faz as coisas, ele viajou e ele morreu. Tá aqui. Agora só tem esses 2 sócios, e esses 2 sócios são comanditários. E aí? Porque tem pluralidade de sócios, tem mais de um. Mas está faltando um tipo de sócio. E a lei exige, aí que está essa particularidade. A lei exige para a sociedade em comandita simples, além da pluralidade de sócios, a diversidade de sócios. Então, aí eles não podem automaticamente dizer, ah, não, então vai ser um comanditado, outro comanditário. Não, não é assim que se faz. Eles vão ter que achar um outro sócio para tornar-se comanditário. Eles podem até nomear, tipo assim, transferir um de um lado para o outro, mas não é assim que se faz. Então eles vão ter 180 dias para sanar essa diversidade de sócios. E uma outra possibilidade que a lei faz é o seguinte, porque é o seguinte, agora atenção, eu estou dando esse exemplo usando sócios comunitários que sobraram,
pode ser o oposto. Pode ser 2 sócios comanditados e um comanditário. E justamente esse comanditário morrer. Aí ficou só sócio comanditado. Aí vão ter que achar um outro tipo de... Entendeu? Então isso serve tanto para um lado quanto para o outro. Mas deixa eu me manter só com um exemplo para que não confunda todo mundo. Então imagina agora, tem 2 sócios comanditários sobrando. E eles precisam achar um sócio comanditado. O sócio comanditado é quem administra e tudo mais. Então agora eles têm que achar um logo, né? Porque eles estão sem administrador. Nesse caso, a lei permite que eles nomeiem um terceiro para atuar como administrador da sociedade durante os 180 dias, durante o prazo em que eles acham um sócio comanditado. Esse terceiro, durante esse prazo, não vai ser sócio, entendeu? Vai ser só mesmo para suprir essa necessidade aí e tal. A lei ainda é malvada, vamos dizer assim. Ela pega e diz que esse terceiro vai ser nomeado, mas ele não vai ter expectativa nenhuma para ser sócio. Ainda tem essa. Mas é isso que pode acontecer para a sociedade em comandita simples. Aí o ponto X que eu quero fazer com vocês aqui é que além da pluralidade de sócios, a sociedade em comandita simples tem que ter diversidade de sócios. Tem que ter esses 2 tipos de sócio. Esse é o X da questão. Com relação à sociedade em comandita simples, vou dar só uma dica para vocês que eu uso para mim mesmo. Pelo menos foi assim que eu decorei as coisas. Porque agora eu estou explicando para vocês esses 2 tipos de sócio. O sócio comanditário, ele tem responsabilidade limitada. O sócio comanditado, ele tem responsabilidade ilimitada. E somente o sócio comanditado é quem administra, quem trabalha, quem compra, vende, quem dá as caras e vai trabalhar. Aí, qual é a dificuldade? A dificuldade é, daqui a alguns dias, algumas semanas, meses, até anos, vocês sabem, eu sei que tem 2 tipos de sócio, mas agora eu não me lembro quem é quem, qual é o limitado e ilimitado, não sei. Lascou. Embananou tudo. Aí, a dica que eu dou eu uso essa dica, pelo menos foi para mim. Eu penso assim, o sócio comanditado, né, ele tá lascado, porque é ele quem trabalha, é ele quem responde ilimitadamente e tudo mais. Aí pronto, aí eu sei que o outro é quem tá na boa. Quer queira ou quer, isso aí eu tô tentando ajudar vocês, não é nem para polemizar nada não. Mas enfim, usem a estratégia que vocês conseguirem. Essa foi a que eu consegui. Então, sócio comanditado tá lascado. Enfim. Então, com isso, a gente viu sociedade em comandita simples. Aí que eu não disse que a gente queria matar 2, mas ainda tem uma terceira hoje. Essa terceira é um parêntese que eu quero fazer com vocês. É um outro tipo de sociedade, mas essa sociedade ela é bem particular. Eu não posso nem classificar ela como sociedade contratual em si. É complicado. Complicado. Vocês vão entender por que eu fico fazendo essa careta. O nome dessa sociedade que a gente vai ver hoje, agora, é a última, né, de hoje, é a Sociedade em Conta de Participação. De novo, Sociedade em Conta de Participação. Essa sociedade, ela é um pouco polêmica porque ninguém sabe que ela é uma sociedade. Somente os sócios. Só os sócios têm conhecimento que aquilo lá é uma sociedade. Porque para todo mundo só existe uma pessoa física, que, que trata, que contrata, que faz tudinho. Ninguém sabe que ali, atrás daquela pessoa, né, tem uma sociedade. Isso porque aí muita gente chama essa sociedade de sociedade secreta, sociedade em conta de participação, sociedade secreta. E outros doutrinadores até defendem que isso deveria ser o contrato feito entre os sócios da sociedade não é constitutivo de sociedade. Ele é um contrato de investimento.
Então, isso é um argumento que alguns doutrinadores até utilizam. Aí, por que isso? Por quê? Que negócio é esse? Aí, deixa eu explicar. Na sociedade em conta de participação, os sócios, eles vão fazer um contrato entre si. E nessa sociedade tem dois tipos de sócios também. Um é o sócio ostensivo e o outro é o sócio oculto ou participativo. O participante, desculpa. Então, o sócio ostensivo, né, ele está lá na frente, é ele quem contrata e tudo mais. Tudo em nome dele. Não é em nome da sociedade, é em nome dele. E os outros, são os sócios ocultos, eles estão ocultos, ninguém sabe que eles existem, está lá no contrato. E aí esses sócios, todos eles fazem esse contrato e vocês já ouviram falar do termo contrato de gaveta, né? Então eu até encaro isso como um contrato de gaveta, porque ninguém sabe que aquilo tem uma sociedade. O sócio ostensivo, ele é quem atua. E ele atua em seu próprio nome. Por exemplo, imagine que eu seja um sócio ostensivo. Então, junto no contrato, né, no contrato da sociedade, Paola, Vinícius e Débora, são os três que estão aqui, também assinaram. Nós quatro a gente assinou, só que eu sou o sócio ostensivo. Aí para todo mundo, eu estou contratando em meu nome, não é em nome da sociedade, entendeu? É César que está contratando, é César que está devendo, e por aí vai. Mas, no final das contas, tanto Paola quanto Vinícius quanto Débora podem também participar dos lucros da sociedade. Eles também contribuem lá com dinheiro para que eu faça a minha atividade e por aí vai. Só que ninguém sabe que eles também estão por trás, entendeu? Essa é a moral da história. Por isso que seria uma sociedade secreta e por isso seria um contrato de investimento para alguns autores, porque no caso aqui, Paola, Vinícius e Débora, ninguém, eles já que estão investindo em mim, né, para eu agir também para eles e etc. Então, é um investimento, quer queira ou quer não. Ô, professor, então, Obrigado. quando tem uma sociedade, por exemplo, Eireli, que tem nome Participações e Conta Própria. Então, mesmo havendo um sócio, é um sócio. E os funcionários são, sei lá, participam dos lucros. É isso que você Olha, quer aí, dizer? É não, como se não, os funcionários fossem sócios, como é isso? não, não. Não pensem em Eireli não, porque Eireli aí já é um tipo de pessoa jurídica e só tem um sócio, aí já não tem abertura para ter nenhum sócio oculto. É uma pessoa mesmo, como é que chama? No caso aqui, vocês três, no caso, que eu estou vendo aqui minha tela celular, aí tem três alunos, que é Paola, Vinícius e Débora. Aí vocês três contrataram junto comigo, né, me nomearam sócio ostensivo, e eu estou atuando no meu nome, sendo que vocês três, Paola, Vinícius e Débora, contribuíram com o dinheiro. E aí a gente, né, eu abri uma conta especial que vai ter toda essa contribuição que vocês deram. Através dessa contribuição, eu vou exercer o objeto social, né, que a gente estabeleceu. Imagina que a gente quer fazer o quê? Vender coxinha. Aí vocês, a gente criou essa conta, vocês entraram com dinheiro lá, com dinheiro, contribuíram, etc. E eu uso dessa conta para fazer a atividade. A atividade qual é? O negócio de vender coxinha, fabricar, tal, 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 e pronto. Aí, logicamente, que eu retorno o dinheiro também para essa conta, mesmo que vai dando lucro, e vocês vão podendo participar. Por isso que a sociedade em conta de participação, porque é feita essa conta na qual os sócios ocultos são participantes. E os sócios ocultos também recebem o nome de sócios participantes. Eles só ficam lá, vamos dizer assim, detrás da cortina. Eles contribuem, mas ninguém vê eles. Tá entendendo? Só eu apareço. E eu apareço em meu nome. Por isso que eu disse para não dizer que é Ireli. Porque não é a Ireli que vai participar. Não, é só uma pessoa física mesmo. Eu, César, com CPF. É por aí. E eu faço tudo no meu nome, etc.
Perguntaram aqui antes qual é a responsabilidade dos sócios. O sócio ostensivo, ele tem responsabilidade ilimitada. E os sócios ocultos, eles têm responsabilidade limitada. Eles respondem aí até a participação deles, né? E tal. Mas para, como é que chama? Para cobrar dos sócios ocultos é um problema seríssimo. Na verdade, você não consegue nem chegar neles. Por quê? Porque ninguém sabe que eles existem. Entendeu? Aquela história é secreta mesmo. Aí você diz, isso é mutreta. Não, a lei permite isso e está bem determinado e etc. Isso não é mutreta, nem é dar uma desperta. Isso acontece um bocado em construção civil. Por exemplo, imagina, sei lá, vou aqui meio que forçar a barra. Morando B, Gabriel Bacelar, qual é a outra construtora boa aqui? Queiroz Galvão. Meu irmão, vamos construir um estádio, sei lá. Mas vamos dizer que essas 3 construtoras têm uma obra para construir. É uma obra menor. Para o porte delas, né? Para ela é uma obra menor. É o quê? Eu não sei nem o que dizer para essas construtoras. Mas é um prédio pequeno, tal, humilde. Aí Moro do B, não. Moro do B só foi prédio chique. Aí eu não quero botar meu nome lá, não. Eu posso bancar essa obra, mas eu não quero botar meu nome Moura do B, porque é uma obra, tá entendendo? É uma obra que não é do meu nível e etc. Aí faz isso. Faz um contrato com uma outra construtora local, né? Uma construtora menor, e diz, ó, tu vai construir esse prédio, tal, 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 mas eu, a Gabriel Bacelar e a Queiroz Galvão, a gente tudo vai bancar. Então tu faz aí as coisas todinha e a gente fica aqui por detrás da cortina bancando. Isso existe um bocado, viu? Aí fica tudo no contrato de gaveta, como eu falei, né? No contrato lá que ninguém viu. Aí eu estou falando tanto desse contrato, mas deixa eu só frisar umas coisas para que vocês vejam que realmente não tem sociedade. Aí vai essa construtora menor e faz a obra todinha. Esse contrato, que foi assinado por todas, ele não constitui uma pessoa jurídica. Por isso que eu digo que não é Ireli. Não tem pessoa jurídica aqui. É só aquele sócio, que pode ser uma pessoa jurídica, né? No caso aqui é uma construtora, mas que é só ele agindo em nome próprio. Não foi formada uma sociedade. E daí vem uma crítica muito forte para esse tipo de sociedade. Alguns autores criticam o fato de o próprio código chamar isso de sociedade. E dizendo, não devia, isso não é sociedade, não tem pessoa jurídica. Ninguém sabe dos sócios, tá entendendo? Mas isso é crítica, vocês sabem que direito existem críticas à vontade. Inclusive, eu até vejo alguma legitimidade nessas críticas, mas eu já vi que o projeto de código comercial que está está tramitando, mantém a sociedade em conta de participação presente como sociedade. Ou seja, então uma opção legislativa, uma opção política, na verdade, de manter isso como sociedade. Professor, Aí, diga lá. só pegando esse gancho, o senhor falou em código comercial. É correto falar ainda como direito comercial? Não, não é correto. Eu falo código comercial, eu acho incorreto também essa terminologia, mas eu acho que agora no achismo, porque o projeto de lei ainda falta avançar um bocado, mas existe um projeto de lei que quer, eu acho que eu comentei isso com vocês semestre passado, que quer tirar a parte de direito empresarial do Código Civil e botar num código separado. É porque eu acho que vai terminar esse código, ele se chamando Código Comercial, mas o correto seria Código Empresarial. O correto mesmo seria Código Empresarial, porque Entendi. a gente já viu que é teoria da empresa, aquela história toda. Uhum, Mas certo. existe ainda esse vício. E infelizmente, agora vem uma crítica, né? Muitas vezes quem faz as leis e tudo mais não é jurista, é político. Aí por isso que eu acho que vai terminar sendo o chamado Código Comercial, que é incorreto. Entendeu? Por Ok, isso que eu digo entendi. que é o legislativo, né? É óbvio. Uhum, certo. Mas isso aí eu também espero para ver. Espero que eles acordem para Jesus aquele negócio e diga, não, vamos botar código empresarial porque é o correto. Eu digo, aí, finalmente.
Mas, enfim, voltando aí para a sociedade em conta de participação. Eu estava falando que ela não constitui uma sociedade. Aí vocês podem perguntar, e esse contrato? Ele tem que ser feito de forma particular ou tem que ser público? Aí eu digo, tanto faz. O contrato da sociedade em conta de participação, ele pode ser feito tanto público ou tanto particular, né? Tipo assim, a gente pega aqui, faz cláusula, tal, todo mundo assina e beleza. Ou a gente pode ir num cartório e registrar o contrato, fazer o contrato lá também sem problema. O fato de ter feito em cartório não constitui pessoa jurídica, porque isso aí, quem tem experiência em cartório, qualquer coisa, já vai saber o que eu estou querendo falar aqui. Mas quem não tem, vocês vão adquirir também no decorrer do tempo. É o seguinte, existem vários tipos de cartório para várias funções. A gente tem cartório de divórcio, cartório de casamento, sucessão, cartório de registro de imóveis, cartório de constituição de pessoa jurídica, e por aí vai, né? Tem um monte de coisa. Então, o cartório que a gente vai para fazer um contrato é um. E não é cartório de constituição de pessoa jurídica. Por isso que o fato de você ter ido para um cartório não quer dizer que você constituiu uma pessoa jurídica, porque são cartórios diferentes. Isso é só uma amostra grátis, para que vocês entendam esse negócio de cartório. Mas com o tempo vocês vão entender, principalmente com a prática na advocacia ou no direito de forma geral. O que mais? Eu não sou craque em cartório não, viu? Porque ainda bem que eu não quebro minha cabeça tanto com ele não. Agora mesmo, fazendo parênteses aqui, vieram, não foi nenhuma dúvida que vieram me perguntar. Eu conversando com o pessoal, surgiu uma dúvida com relação a cartório. Eu até digo que o tabelionato tá errado, o tabelião tá errado. Igual, esse cara deu a informação, mas tá errado, pô. Aí eu não sei se sou eu que estou errado ou se é o tabelião, não sei. Enfim, isso é outra história, não tem nada a ver com direito empresarial, não. Foi direito civil, sucessões e família. Quando eu tiver a resposta, eu digo para vocês qual foi o caso e aí eu digo se eu estou errado ou não. Beleza, aí falando dos sócios ocultos, sócios participantes, ou melhor, são os mesmos, desculpa. Sócios ostensivos e sócios participantes. Eu já disse aí a responsabilidade deles e já disse a atuação. Aí só um ponto que é bem semelhante ao que a gente viu em sociedade em comandita simples. Aquela história. Quem atua é o sócio ostensivo. Mas se vier um sócio participante e atuar como administrador ou, enfim, fazendo atividade, ele vai responder como sócio ostensivo, ou seja, vai responder ilimitadamente. Tá aí. Então, a moral da história é: fique na sua, deixa o cabo fazer as coisas. Se quiser destituir ele, faça uma assembleia, vota e ele sai. Aquela coisa toda. Já falei isso tudo. Hoje a aula foi bem objetiva, mas hoje foi isso mesmo. Olha, aqui tem um slide, só um slide mesmo. Eu falei foi muito negócio de falência. Não se estresse com esse slide, que a gente não está vendo falência esse semestre, vai ver só semestre que vem, etc. Então, não queiram perder o sono com relação a se o sócio ostensivo falir, o que acontece? Se o sócio participante falir, o que acontece? Ai, meu Deus do céu. Porque a lei aí quem vai falar é a lei de falência, na verdade, e o próprio Código Civil também fala, mas a lei de falência também trata disso, então não se incomodem, a gente vai ver isso lá para mais tarde, outro semestre. Esse aqui já falei também. Terminei. A gente viu. Hoje sociedade em conta de participação foi isso. Então já matou aqui, na verdade, 3 sociedades. Agora, essa sociedade em conta de participação, ela é meio que um ponto fora da curva. No entanto, ela existe no ordenamento e ela existe na sociedade também. Eu citei o exemplo aqui do, como é que chama? Engenharia civil, que acontece isso mesmo.
muitas vezes também, aproveitando que estou falando de engenharia civil, acontece dessas grandes empresas, grandes construtoras, elas podem não formar uma sociedade em conta de participação, mas elas formam uma sociedade limitada. De novo, a Moura do B vai construir um prédio, mas ela não quer, ela por si só, aparecer como é que chama? Ela pode até aparecer, botar o logo dela lá e não sei o quê, mas ela não quer expor o patrimônio dela. Então, em vez de ela construir, ela faz uma sociedade, a sociedade constrói e ela tem responsabilidade limitada. Entendeu? É uma forma da construtora e dos outros sócios limitarem a responsabilidade e guardarem o patrimônio próprio. Entendeu? Aí, logicamente, eu não estou falando aqui de desconsideração da pessoa jurídica nem nada. Aí, outra história, que aí a gente já viu também, que aí vai poder sim atacar os sócios. Mas, de forma, no andar normal da carruagem, ela estaria, a Moura do Bem nesse caso, com o patrimônio protegido, porque quem responde é a outra sociedade, que foi formada por ela e outras pessoas. Tá? Isso acontece também na Constituição Civil. Eu até já atuei num processo como advogado dativo, que tinha as partes eram assim, eram sócias de uma sociedade que foi construída, que foi criada para construir uma obra. Era construtora, etc. Pronto, meus caros. Hoje a aula foi rápida, porque essas sociedades são tranquilas. São raríssimas as duas primeiras. Essa agora nem tanto, mas as duas primeiras. Mas eu acho tranquila, pelo menos eu acho. Semana que vem a gente vai começar vendo sociedade limitada. Aí eu não sei se dá para ver tudo, eu acho que não. Porque aí já tem mais detalhe para a gente ver. E de fato é uma sociedade que na sociedade. É uma sociedade que na sociedade. Captaram, né? Eu repeti a mesma palavra, eu fiquei. Deu um bugzinho aqui, eu digo, gente. Não, mas tá certo. Existe muito aí, né, na vida da gente. Inclusive para a sociedade simples. Sociedade simples utiliza muitas vezes o tipo limitada. Então, a aula que vem a gente vai ver uma coisa que tem aplicação prática grande para todo mundo ver. Pronto, algumas dúvidas, podem ficar à vontade de perguntar. Por mim, tirei na hora da aula e tá tranquilo. Podem ficar à vontade de perguntar na hora da aula e etc. Então, é isso. Eu gravei essa aula, vou disponibilizar já já no canal lá do YouTube. E quem quiser, quem chegou mais tarde, aquela coisa toda, pode pegar, fica à vontade. Eu não Qual é o site no YouTube, professor? César Silveira. Veja César lá, Silveira. Okay. eu tenho 5 milhões e 500 de seguidores. Eu não tenho ninguém. Eu construí esse negócio para cá, para semestre passado e tudo mais. Mas quem puder dar like, eu não resisto, é muita besteira. Então é isso, meus caros. Aproveitem que hoje é sexta, então vamos tomar um cafezinho agora, eu vou. Então vão sair, aproveitar. Sextou, né? Então, Sextou, professor. Olha, deixe de seu like e ative o sininho. Meu Deus do céu. Eu assisto muitos canais do YouTube de muitos assuntos, não sei o quê. Aí toda vez é essa frescura. Aí deu like e ativa o sininho. Eu digo, eu não acredito, eu não aguento mais, meu. Enfim, eu tô gravando isso, eu vou apertar stop aqui.